Oi, gente. Vocês se lembram da atividade sobre orações coordenadas? Muitas pessoas foram mal nessa prova, nessa avaliação. Vamos relembrar alguns pontos. Primeiro, quando eu tenho um verbo, numa frase, eu tenho uma oração. Mas se eu tiver no mesmo período, ou seja, até o ponto final, dois verbos, eu vou ter duas orações. A criança estudou, fez a lição. Ó, mais um verbo, até o ponto final, eu tenho uma, duas orações. Então, eu tenho um período composto, tá? As orações coordenadas têm a ver com exatamente isso. Essas são duas orações coordenadas porque elas estão juntas no mesmo período, mas elas não precisam estar juntas no mesmo período. Eu poderia apagar essa vírgula, pôr um ponto final e ter duas orações do mesmo jeito. A criança estudou, fez a lição. Ela fez a lição, certo? Quando é que eu vou analisar essas orações coordenadas, tá? Como é que eu vou analisar? Em primeiro lugar, deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Ela pode ser assindética se ela não tiver conjunção. Sindética se ela tiver conjunção. O que é uma conjunção? É quando você usa, por exemplo, a criança estudou e fez a lição. A conjunção é esse e aqui. Esta primeira oração não tem conjunção. Ela é assindética. A segunda oração, e fez a lição, está acrescentando uma ideia. O e acrescenta uma ideia. Então, ela é sindética, porque tem conjunção, e é aditiva. Tá? A aditiva acrescenta ações. Então, a criança estudou e fez a lição e foi bem na prova. Eu posso usar várias vezes esse e, acrescentando mais e mais ações, adicionando ações. Se eu quiser usar outra conjunção, a criança estudou, mas foi mal na prova. Repara, essa conjunção mas vai introduzir outro tipo de ideia. Qual a ideia que ela vai introduzir? A ideia adversativa. Sindética, porque tem conjunção, e adversativa, porque é uma ideia adversária, uma ideia contrária. Se você estudou, não era para ir bem na prova? Pois ela foi mal. Então, é uma ideia contrária. Então, adversativa é sempre para ideias contrárias. Tá bom? Beleza. Mudando mais uma vez a conjunção. Se eu mudar a conjunção mas e colocar a criança estudou porque precisava de nota, não estou mais adicionando apenas uma ação. Também não é uma ideia contrária, é uma explicação. Então, esta oração é sindética explicativa. Certo? Esta conjunção, ela introduz uma ideia. Apagando de novo. Mudando a conjunção,
para a criança estudou, portanto, tirou 10 na prova. Se eu estudei, o lógico é que eu vá bem numa prova, não é isso? Quando eu tenho o portanto, eu estou introduzindo uma ideia lógica, uma conclusão lógica. Uma conclusão lógica é uma oração coordenada sindética conclusiva. Ó, conclusão. Se é uma ideia lógica de uma realização do verbo que está na primeira oração, você vai ter uma conclusiva, tá bom? Pagando. Nós temos também aqui uma super simples, que é a oração coordenada sindética alternativa, que vai te dar uma alternativa. Ou a criança estuda, deixa eu apagar aqui para poder ter uma frase melhor. Estuda, ou reprovará. Repara, a conjunção ou está nas duas orações. Nas duas orações eu tenho conjunção. Então, essa não é mais a sindética. Nós temos aqui duas orações coordenadas, sindéticas. Eita, vou apagar aqui. Alternativas. As duas orações são sindéticas, porque agora eu tenho conjunção nas duas, certo? Então, lembrando, vamos retomar. Quando a gente está falando de período composto por coordenação, as orações coordenadas podem ser assindéticas, sem conjunção, ou podem ser sindéticas, aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas ou alternativas, conforme a conjunção que está sendo usada. Tudo bem? Lembra disso para resolver os próximos exercícios.